Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Eu, presbítero Samuel, para quem não me conhece, fazendo parte do conselho da nossa Igreja Presbiteriana da Alvorada, situada ali na SQ N410, tenho a responsabilidade de trazer uma palavra de conforto para os irmãos. Nós que estamos vivendo nesse momento assim tão difícil, tão atribulado, em razão dessa pandemia, de vários desdobramentos que ela tem trazido, né? E eu escolhi um texto da Palavra de Deus, uma oração do rei Davi. O rei Davi foi o maior rei em Israel, era o homem segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus. Deus deu a ele todas as vitórias no campo militar. Deus o abençoou com muita riqueza. Deus esteve sempre com ele. E mesmo Davi tendo todas essas qualidades, todos esses atributos, né? Deus deu a ele honra, glória, poder, né? Mas mesmo assim, ele passou por muitas tribulações, perseguições, angústias. Isso não é diferente na vida do crente, porque o próprio Senhor Jesus já nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então eu vou ler aqui para os irmãos a oração por auxílio divino, oração de Davi, que se encontra no Salmo de número 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e na sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração,
tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Nessa oração que Davi pede auxílio divino, Davi ora a Deus porque ele confia em Deus. Nós vemos lá no versículo 2 e diz assim: Deus meu, em ti confio. Então, a primeira coisa que nós devemos ao orar é mostrar essa nossa confiança em Deus. E ele confiava em Deus. E a segunda coisa que a gente vê é que ele não apenas confia, mas ele espera. Ele tem aquela confiança de esperar em Deus, porque ele sabe que não vai ser envergonhado. Isso aí a gente pode ver no versículo 3, quando ele diz assim: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. E Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele tinha muita intimidade com Deus. E na sua oração, ele deixa isso claro, que ele anseia conhecer ao Senhor e ter intimidade com Ele. Ele diz aqui no versículo 4 e no 14: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. E no 14 ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer. Nós precisamos, meus irmãos, de construirmos essa intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor, ela é construída passo a passo. Nós temos à nossa disposição a palavra de Deus, que é quando Deus fala conosco. E quando nós oramos a Deus, nós nos derramamos perante Ele, nós dialogamos com Deus. Então, essa intimidade com o Senhor é o que a gente precisa buscar. E essa intimidade nós vamos ter quando nós buscarmos constantemente a Deus, cotidianamente, lendo a palavra de Deus e orando a Deus, clamando por Ele, por graça, por misericórdia, por livramento. Outra coisa que Davi pediu nessa oração dele é que Deus tivesse misericórdia dos seus pecados. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha a plena consciência de que ele era um pecador. E muitas vezes a gente acha que a gente é muito bonzinho, mas todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Nós vemos isso no versículo 6, 7 e 11, que eu vou ler agora. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. E ele ainda diz mais: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. E Davi conclui esse salmo, essa oração,
pedindo alívio nas suas tribulações. E hoje, nesse momento nós passamos, que nós estamos sendo atribulados por toda sorte de coisas que têm acontecido, né? Em virtude dessa pandemia. Nós vemos não só a própria doença em si, né? Mas os desdobramentos dela. É muita gente com problemas psicológicos, com angústias, com neuroses, com síndrome do pânico. E nós precisamos de nos apegar a Deus e pedir que Ele alivie as nossas tribulações e as nossas angústias e nos dê o livramento. E ele termina o Salmo dizendo: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Então, meus irmãos, era essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Que nós mantenhamos a confiança em Deus, porque apesar de qualquer situação, seja ela a mais pesada que seja, nós temos a certeza de que Deus está no controle de toda a situação, que Ele nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. Então, que nós nos apeguemos ao Senhor e peçamos que Ele esteja conosco, nos revestindo, ó Pai, com a unção que vem do Seu Santo Espírito, porque por nós mesmos, nós somos fracos, somos falhos, mas com a orientação e a direção do Santo Espírito de Deus, nós podemos caminhar no centro da vontade de Deus. Que Deus, então, nos abençoe. Eu vou orar nesse momento. Santo Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque só Tu és Deus. Tu és o único digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos pó. E na nossa, ó Pai, insignificância, nós queremos Te louvar, porque Você é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, é aquele que se importa conosco. É aquele, ó Pai, que nos amou e enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos nesses momentos difíceis que a humanidade tem atravessado, o Senhor esteja conosco, nos sustentando, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, perdoando, ó Pai, os nossos pecados, nos aliviando, ó Pai, das nossas angústias, das nossas tribulações, suprindo, ó Pai, as necessidades de cada um, ó Deus, porque elas são muitas, ó Pai, e de vários gêneros, Senhor. Recebe, ó Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Fica, ó Pai, com a Tua igreja, fica com o Teu povo. Recebe, ó Pai, o nosso louvor também, pois tudo Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.